gente, me chamo Lorena e hoje eu e meu grupo vamos estar apresentando para vocês o artigo científico relacionado ao estudo de animais transgênicos e o câncer. Bom, os animais transgênicos eles começaram a ser desenvolvidos mais ou menos no começo da década de 80, sendo eles camundongos, coelhos, porcos, ovelhas, enfim. Entre outros animais aí, mas esses foram os principais. E nos últimos 30 anos para cá, tem sido feito várias pesquisas e estudos para incrementar a produção desses animais e também na aplicação, ampliar a aplicação desses animais nas áreas da biotecnologia. Bom, há vários métodos para gerar esses animais transgênicos, mas o método mais recorrente e mais utilizado também tem sido as microinjeções de DNA em zigotos pró-nucleares, que são compostos basicamente por uma solução de DNA e o transgênio de interesse. Em relação aos métodos de geração dos animais, têm sido desenvolvidos várias alternativas em relação às microinjeções, principalmente com o intuito de aumentar a eficiência na produção desses animais e principalmente reduzir os custos. A gente tem como, por exemplo, dessas alternativas, a transferência gênica mediada por espermatozoides e a transferência nuclear de células somáticas. Um ponto muito interessante também quando a gente fala de estudo contra essas doenças genéticas, os camundongos eles têm se mostrado bem eficientes e têm mostrado também algumas vantagens em relação aos outros animais. Isso porque eles são pequenininhos, então eles têm um fácil manuseio, a manutenção também deles é bem tranquila e se procriam muito rápido e a ninhada deles são bem maiores. Então isso acaba que facilitando muito. Bom, e para finalizar, eu acho que fica muito evidente a importância desses animais nos estudos, para o tratamento e para a prevenção dessas doenças genéticas, e eles acabam se tornando uma tecnologia indispensável para questões futuras, principalmente para a prevenção dos diversos tipos de câncer. Oi, gente, eu vim falar sobre a minha parte do trabalho, que é sobre como que a gente usa os animais transgênicos no estudo da biologia do câncer. Os animais transgênicos, eles geralmente são utilizados para a gente poder entender, compreender como que funciona o tumor. Como ele se desenvolve, como que são as alterações, os estágios, as modificações genéticas, como que eles progridem, como eles fazem as interações, como eles adquirem a quimiorresistência por causa das quimioterapias, como a gente detecta eles. Para a resolução dessas questões, que geralmente são muito indagadas, eles utilizam um método de pesquisa chamado in vivo, aos quais eles usam os animais transgênicos, e que, por coincidência, o animal mais utilizado é o camundongo, o nosso famoso ratinho de laboratório. Eles usam uma abordagem específica e seu tecido variam dependendo de qual camundongo é utilizado. Um camundongo pode ser criado e gerado a partir de diferentes níveis, como, por exemplo, a gente pode ver na imagem. Uma única célula, ela pode formar um pequeno número de células que se torna também um tecido específico. O que seria um tecido específico? Cada órgão do nosso corpo. Cada órgão do nosso corpo possui um tecido específico, como a gente viu anteriormente em anatomia. Mas esses tecidos específicos em conjunto podem formar todos os tecidos, que aí já é o ratinho pronto, todo lá bonitinho para a gente poder realizar o nosso estudo, para poder entender e cessar essas questões sobre como que funciona, sobre tudo ao câncer. É isso. O desenvolvimento das tecnologias de geração de animais transgênicos é da Genitarget em células-tronco embrionárias em camundongos na década de 1980. Ela ajudou muito no desenvolvimento de modelos de estudos na biologia tumoral, através da manipulação da linhagem celular germinativa. As formas mais usadas desses modelos de camundongos são para ativar oncógenes, ou inativar genes supressores de tumores, ou os dois, através do uso de técnicas conhecidas como knockout e knockin, respectivamente. Novas técnicas vêm sendo desenvolvidas para a simplificação da geração desses
animais. Entre estas é a transferência genética mediada por espermatozoides, que é a SMGT, que do inglês é Sperm Mediated Gene Transfer. Ela vem com o intuito de facilitar o processo de geração dos animais. Ela vai usar a fertilização natural dos animais e ela não vai precisar nem de mão de obra qualificada, nem de máquinas sofisticadas, que é uma coisa muito mais econômica. Porém, ela está sofrendo testes ainda e por isso ela não é muito utilizada. E essa técnica ela vai se basear na transferência do DNA exógeno para o interior dos espermatozoides. E ele vai se encarregar de levar os genes de interesse para os ócitos, que receberão tanto o material genético natural quanto o exógeno gerado. Assim, ele vai ter um animal transgênico fundador. Atualmente, os camundongos transgênicos são criados por microinjeção de DNA exógeno em pronúcleos de zigotos fertilizados. Uma vez que foi introduzida, as sequências de transgene são introduzidos em sítios aleatórios de genoma de camundongo com sua frequência variável. Os primeiros modelos de cânceres humanos foram gerados por superexpressão oxógenes virais e celulares em tecidos específicos, ou seja, usando tecnologia Kinokun. A expressão dos transgenes é algum tecido ou um determinado estágio de desenvolvimento, depende da natureza do promotor ou elemento que se regularizará. Promotores determinados, tais como do vírus do tumor mamário do camundongo e da proteína ácido de soro de leite, estão bem caracterizadas e ainda são usadas para gerar modelos de camundongos transgênicos. Um exemplo é o câncer de mama. Sequências de DNA do promotor do gene uroplakin encontrado no tecido epitelial da bexiga tem sido usado para gerar modelos de camundongos transgênicos para o câncer de bexiga, bem como sequência reguladora de vetores usados na terapia genética desse tipo de câncer. Além disso, uma linhagem de camundongos transgênicos pode ser estrecuzada com outras linhagens de animais expostos a produtos químicos ou vírus. Por exemplo, a fim de identificar genes que cooperam, que se misturam, que têm uma facilidade mais de trabalhar um com o outro durante a tumorigênese. Este camundongo transgênicos tem como sua principal vantagem a metodologia simples para avaliar as funções do tumor, e em pouco tempo ele vai gerar os camundongos. Porém, essa abordagem possui algumas desvantagens. A sua principal desvantagem é a sua incapacidade de controlar o nível e padrão de expressão dos transgenes. Mesmo bem caracterizado, os promotores, o nível padrão de expressão dos transgenes vai virar entre os fundadores transgênicos, porque o número de cópias e locais de integração dos transgenes são aleatórias. Então, ele é muito bom, porém tem esses pequenos detalhes que acabam tendo muita defasagem. A integração aleatória do transgênio é principalmente preocupante, porque pode resultar numa falta de expressão do transgênio devido ao efeito posicionais ou no fenótipo inesperado de resultante de efeitos secundários da integração do transgênio ou no genoma. Outra ressalva a esta abordagem é a disponibilidade limitada de promotores de tecidos tronco e também de tecidos específicos. O nível e o padrão de expressão do transgênio podem ser parcialmente controlados através da célula tronco transgênicas, onde são rastreadas as células troncos embrionárias transgênicas para as células tronco. E os padrões e níveis, expressão aproximada. Logo em seguida, essas células
são usadas para a geração do camundongo transgênico. Já todas as estratégias tornam os camundongos transgênicos modelos super essenciais em estudo de oncologia molecular e celular. Não está claro ainda se há um desenvolvimento de um modelo ideal de câncer, se é possível. Considerando as diferenças significativas entre espécies camundongos e humanos, linhagem celulares e os pacientes. Entretanto, atualmente não existe um modelo melhor para se estudar o câncer. Sendo assim, as abordagens embrionárias que usam múltiplos modelos ainda são necessários para compreender a complexidade do câncer humano. As proteínas começaram a ser usadas como produtos farmacêuticos em 1920, com a insulina sendo extraída do pâncreas do porco. No início dos anos 80, a insulina humana recombinante foi preparada em bactérias, ou seja, o plasmídio recombinante ele foi formado e inserido nas células da bactéria que codifica o gene humano da insulina, começando a produzir ela. Porém, as bactérias não conseguem sintetizar proteínas complexas, então isso foi limitado. A ampla variedade de proteínas recombinantes foi já produzido por esse método e alguns outros, mas hoje em dia o que dá mais sucesso para a produção de proteínas recombinantes em animais transgênicos é utilizando animais de fazenda, como vacas, ovelhas, cabras, porcos, com gene clonado ligado ao promotor beta-lactoglobulina, que é a proteína do soro do leite. Alguns autores consideram a produção de proteína recombinante do leite um dos melhores modelos de bioreatores pela praticidade e também pelo sistema de produção leiteiro já está estabelecido no mundo inteiro. O glândula mamária apresenta uma série de vantagens, já que a proteína do leite ele não circula pelo corpo todo e eles são experimentalmente colocados em uma célula que normalmente não faz essa produção de proteína e são exclusivas da glândula mamária, clonando seus respectivos genes em vetores que contenham promotores e elementos regulatórios do gene que codifica para a proteína no leite. O alfa-1 antitripsina, que protege os pulmões da destruição textual, foi produzido pelo leite de ovelhas transgênicas. O ativador de plasminogênio humano, que é ativo biologicamente, foi produzido no leite de cabras transgênicas. E a proteína C, hemoglobina humana, que é o anticoagulante, foi produzido no leite de porcos transgênicos. A proteína recombinante ela é encontrada no fixo do leite dos ovinos. E também foi utilizado o promotor gene beta-caseína da cabra para gerar fundadores transgênicos e assim injetaram em embriões de camundongos que foram utilizados como teste nessas pesquisas. Os estudos em moléculas biológicas complexas mostram que a glândula mamária pode servir de bioreator na produção de proteína recombinante contra o câncer. Por outro lado, estudos têm demonstrado a produção de proteína recombinante na clara de aves. A clara de aves, grave isso aí, transgênicas é uma importante alternativa para a produção de larga escala dessas moléculas. Como já dito, a clara de aves transgênicas foi muito importante no estudo. Porém, gerar essas aves transgênicas foi uma grande dificuldade, já que aqui os pesquisadores tentaram desenvolver uma linhagem de galinhas transgênicas. Porém, técnicas para a geração de aves transgênicas ainda não são completamente definidas. Então, eles tiveram essa grande dificuldade para gerar elas e ter a clara delas, né? O sucesso clínico e comercial serviu como motivação para desenvolver melhores proteínas, especialmente tecnologias de plataforma para fornecer os meios susceptíveis, né? A próxima geração de terapias proteicas provavelmente vai incluir algum dos muitos anticorpos, agora em desenvolvimento clínico inicial. E assim, sistemas para produção em larga escala dessas moléculas recombinantes, como animais transgênicos, deverão ser empregados para a produção dessas moléculas em alta escala. Bom, para finalizar o nosso trabalho,
fica claro que os avanços da tecnologia para a prevenção e para o tratamento contra o câncer dependem exclusivamente de tecnologias que imitem a biologia tumoral, assim como as plataformas de produção de moléculas biologicamente ativas, como por exemplo as proteínas recombinantes, e podemos dizer também hoje que os modelos de camundongos, eles são essenciais para a compreensão dos mecanismos da biologia tumoral. E claro que os animais bioreatores, eles são essenciais na produção de fármacos para ajudar no tratamento contra a doença. Assim, os animais transgênicos, eles têm um papel fundamental no combate e no compreendimento da doença.